Salmo 33, versículo 12. Vamos ler juntos esse versículo da palavra do Senhor. Salmo 33, versículo 12. Vamos ler todos juntos, Salmo 33, 12. Leamos: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Outra vez: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. Amém. Queridos, nós gostaríamos de pensar nessa noite, olhando para esse texto da palavra de Deus, sobre a utopia da nação cristã, a utopia da nação cristã. Por que chamamos de utopia? O que é uma utopia? De acordo com o dicionário, a utopia é um substantivo feminino e tem como primeiro significado o lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Essa é uma primeira definição que aparece no dicionário para a palavra utopia. Uma segunda definição ligada a essa diz que utopia é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Olhando para essas duas definições, nós podemos pensar que realmente uma nação cristã é uma utopia. Olhando do ponto de vista horizontal, uma nação cristã é uma utopia. Nós já vimos várias tentativas na história de nações se constituírem como nações cristãs. A Inglaterra no momento da Reforma Protestante, a Alemanha, a França, a Escócia, depois de um período, quando da colonização, os Estados Unidos, porque formado especialmente por pessoas que, fugindo da perseguição religiosa na Europa, fundaram as 13 colônias na América do Norte. Mas a história tem nos mostrado que, a despeito de haver um desejo muito grande de ter uma nação cristã sobre a face da terra, olhando do ponto de vista horizontal, isso é uma utopia, é apenas um desejo, é apenas um desejo de um lugar ou um estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Também pelo lado dos que não têm religião, como o lado comunista, o lado ateu, também houve a tentativa na história de criar uma nação utópica, uma nação onde não houvesse problemas, onde houvesse só o bem-estar social, como a outra definição traz aqui ao final, o bem-estar da coletividade. Mas nós vimos que também do lado ateu, do lado dos que não creem em Deus, não foi possível o estabelecimento de uma sociedade do bem-estar social. Outras sociedades isoladas, sociedades indígenas, sociedades nômades na África, sociedades cristãs na Idade Média, como os mosteiros, a própria Igreja Católica, na tentativa de isolar-se do mundo, de isolar-se do pecado, criando os mosteiros, os monastérios, numa tentativa de estabelecer um lugar de paz, um lugar de harmonia. Temos aqui no Brasil algumas comunidades lideradas especialmente por japoneses, em que eles buscam viver em comunidade, buscam produzir tudo em comum, mas ainda assim há a dificuldade de se estabelecer uma nação plena de alegria, uma nação plena de paz, uma nação em que haja o bem-estar da coletividade. Olhando então para esse texto bíblico e pensando sobre uma utopia da nação cristã, nós podemos ver que ela aconteceu no Éden.
Houve uma nação cristã, uma nação cristocêntrica lá no Éden. Se nós olharmos o verso 12 do Salmo que lemos, diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E se nós pensarmos bem, olhando para o texto bíblico, nós veremos que lá no Éden, a nação que havia estabelecida por Deus na pessoa de Adão e Eva era uma nação plenamente feliz, porque tinha Deus como Senhor. Se você observar no capítulo 3, no versículo 8 de Gênesis, você vai encontrar a afirmação de que Deus vinha na viração do dia, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, aqui já depois da queda, já no momento em que perderam aquela utopia da nação cristã, eles se esconderam do Senhor. Mas antes disso, o Senhor vinha na viração do dia conversar com eles. Havia um governo cristocêntrico ali, embora o Cristo de Deus ainda não tivesse sido revelado, mas havia ali no Éden um governo cristocêntrico. Jesus governava os corações de Adão e Eva, e eles viviam em plena harmonia. A harmonia era tanta que eles não tinham vergonha, nem física, nem moral, nem emocional, nem espiritual. O fato de estarem nus e não se envergonharem não diz respeito somente ao aspecto físico, mas diz respeito também ao desnudarem-se de alma um para o outro e não terem de que se envergonhar um do outro e nem de Deus. Então havia uma realidade cristocêntrica no Éden, havia uma nação cristã, havia um governo pleno de Deus nos corações dos nossos primeiros pais. Então a nação cristã, ela já existiu, ela já aconteceu na história humana. Entretanto, em segundo lugar, nós encontramos a verdade de que ela não se repetirá nessa dimensão da vida, nessa dimensão em que nós vivemos envoltos pelo pecado, em que o pecado faz parte da existência humana. Essa nação cristã não voltará a existir. Por mais que nós busquemos viver em comunidade na igreja, por mais que a igreja seja um ambiente de amor fraternal, um ambiente de busca de Deus, nós temos a plena convicção de que o governo de Deus não se estabelece plenamente na igreja, porque os nossos corações são pecaminosos e todos nós, sem exceção, desobedecemos ao governo de Deus na nossa existência. Sejamos nós os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, os professores da escola dominical, os professores de crianças, os líderes, os liderados, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 10 a 18 e verso 23, que há uma situação de pecaminosidade na existência humana, mesmo entre nós, os que somos salvos, a ponto de não podermos dizer que há o governo de Deus estabelecido plenamente nos corações humanos, nessa dimensão da vida. Paulo diz, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Daí nós podemos afirmar categoricamente que não se repetirá uma nação cristã nessa dimensão da existência humana. Não há que se pensar, por exemplo, na união das igrejas. Algum dia desses alguém me perguntou: mas você não acredita na união das igrejas? Você não acredita, por exemplo, que agora que existe um Papa que é bastante aberto e bastante progressista, não haveria a possibilidade de uma proposta de reunificação do cristianismo
para termos apenas uma denominação cristã sobre a face da terra? E eu disse: não creio mesmo. Eu creio na unidade da igreja, mas eu não creio na união da igreja. União da igreja nessa dimensão da vida é impossível, por causa da dureza dos nossos corações. Quanto mais o tempo passa, mais a igreja se desunifica. Quantas denominações são criadas diariamente em toda a face da terra? Não temos nem ideia de quantas denominações há no Brasil. Não temos a mínima ideia de quantas denominações são criadas diariamente. Não há possibilidade de união das igrejas. Creio sim na unidade da igreja, porque a unidade da igreja não depende de nós, ela depende antes do Espírito Santo de Deus, que promove a unidade da igreja. A nós tão somente incumbe preservar a unidade da fé, preservar a unidade da igreja, mas nós não somos capazes de promover, de produzir a unidade da igreja. Portanto, olhando do ponto de vista horizontal, temos a plena convicção de que a utopia da nação cristã não se repetirá nessa dimensão da nossa vida. Entretanto, ela é para ser aspirada nessa dimensão da vida. Parece um antagonismo, mas não é um antagonismo. Ainda que nós tenhamos plena convicção de que ela não se repetirá nessa dimensão da vida, Deus quer que nós aspiremos à utopia da nação cristã nessa dimensão da vida. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus então nos ensina que nós devemos aspirar uma nação cristã, aspirar o governo de Deus, aspirar o reino de Deus, aspirar o domínio de Deus nesta dimensão da vida, e aspirar que a vontade de Deus se faça na terra, assim como ela é feita nos céus. É uma aspiração nossa. E Provérbios 21:1 também nos fala algo a respeito. O sábio Salomão diz que o coração, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus pode inclinar o coração do rei para onde quer que ele queira que o coração do rei se incline, porque Deus tem o controle da existência humana. Deus tem o controle da existência do universo. Não apenas os humanos são controlados por Deus, mas também os outros seres, os seres espirituais, tanto os seres celestiais quanto os seres demoníacos, todos são controlados por Deus. Então Deus pode inclinar o coração do diabo para onde ele quiser. Deus pode inclinar o coração do rei, Deus pode inclinar o coração do presidente da república, Deus pode inclinar o coração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Deus pode inclinar o coração do presidente do Congresso Nacional ou dos presidentes das casas legislativas no âmbito federal, nos âmbitos estaduais, distrital, municipais. Deus pode inclinar o coração dos governantes, sejam eles de quais poderes forem, sejam eles de quais dimensões, de quais esferas de governo forem. Deus tem esse poder, e Deus quer que nós aspiremos o governo dele nessa existência. Tanto é que ele nos ensinou a orar pedindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso significa, queridos irmãos, que não obstante nós temos a convicção plena de que o reino de Deus, o governo de Deus não se estabelecerá nessa dimensão da vida da forma como estava estabelecido no Éden, mas nós devemos aspirar a esse governo de Deus. E como podemos fazê-lo? Primeiramente orando, como Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração, é uma aspiração, é um desejo, é uma busca de Deus para que o reino de Deus se estabeleça na terra, para que o governo de Deus se estabeleça nos corações humanos, para que a utopia da nação cristã se realize. Temos que aspirar isso, temos que desejar isso, temos que buscar isso em oração. Mas além de buscar em oração, nós também devemos ter atitudes que apontem
para essa nossa aspiração de termos o governo de Deus existindo na nossa nação, existindo nas nações da terra. Como fazer isso? Nós temos agora diante de nós um momento especialíssimo, do qual todos nós participaremos, ou pelo menos acreditamos que todos nós devemos participar de forma ativa para contribuir para o exercício do governo de Deus sobre a face da terra, buscando eleger homens e mulheres para os cargos eletivos a que se propõe. No nosso caso hoje, deputados ou deputadas distritais, governador ou governadora, deputados ou deputadas, senadores ou senadoras da República e presidente ou presidente também, no feminino, para a presidência da República. Assim, nós, enquanto cristãos, devemos olhar para os planos de governo daqueles que se apresentam, devemos olhar para os partidos dos quais eles fazem parte, quais são as plataformas desses partidos, o que esses partidos têm nos seus estatutos, nos seus princípios, na sua ética. Se nós como cristãos estamos votando ou vamos votar, estamos pensando em votar em homens e mulheres que têm um pensamento antibíblico, não estou dizendo aqui que temos que votar em pastores e pastoras, em presbíteros e presbíteras necessariamente, em pessoas que sejam membros de igrejas evangélicas necessariamente, mas pelo menos homens e mulheres que tenham princípios que se coadunem com a vontade de Deus, a despeito de não serem crentes, porque Deus governa mesmo através dos não crentes. Deus governa através do rei mau, Deus governa através do legislador mau, Deus governa através do juiz mau, ainda que juízes não sejam cargos eletivos no nosso país, mas Deus governa através dos poderes constituídos. O apóstolo Paulo diz inclusive que nós devemos obediência aos poderes constituídos, porque não há autoridade que não proceda de Deus, mas Deus usa-nos como agência consciente do reino de Deus na terra. Igreja é agência consciente do reino de Deus na terra. Então nós, como agência consciente do reino de Deus na terra, devemos olhar bem em quem vamos votar para ocupar cargos eletivos e exercer poder sobre nós, exercer poder sobre a sociedade. Olhe para o seu candidato ou a sua candidata, estude, pesquise qual é a plataforma que o seu candidato ou candidata propõe para o exercício da sua atividade, seja legislativa ou executiva. Olhe para o partido que está por trás desse candidato ou dessa candidata. Verifique se esse candidato ou candidata, ou o partido do qual faz parte, ou as coligações em que o partido está, não sejam aqueles contrários, expressamente contrários à vontade de Deus. Observe, nós protestantes temos sido, ao longo da história, muito éticos nessa questão de eleições, para não dizer de púlpito em quem votar. Nós, pastores protestantes, normalmente não dizemos de púlpito, vote em fulano ou vote em Beltrano, mas pelo menos dizer, não vote naqueles candidatos ou candidatas que têm uma plataforma claramente contrária aos princípios da palavra de Deus, claramente contrária ao que a palavra de Deus estabelece, claramente contrária à ética cristã. Não vote nesses candidatos. Verifique, pesquise, olhe quais são as defesas desse candidato ou dessa candidata. Gente que é a favor do aborto de forma indiscriminada, porque nós também, como cristãos, admitimos o aborto, pelo menos em duas situações. Mas olhe que há pessoas que admitem o aborto discriminadamente, como se o ser humano não tivesse valor nenhum enquanto feto. Queremos defender os direitos humanos, mas não queremos defender o direito dos humanos que são um feto, que não vieram à existência ainda. É muito interessante observar que quem é a favor do aborto indiscriminado é exatamente quem não foi abortado quando era criança, né? Porque se tivesse sido abortado quando um feto, não seria hoje a favor do aborto de crianças de forma indiscriminada. Não vote em candidatos que são a favor da bandeira LGBT
não que nós não defendamos o direito das pessoas dessa linha como seres humanos, defendemos sim. Nós cristãos não somos contra os seres humanos que são homossexuais, nós somos contra as práticas homossexuais, nós somos contra a doutrinação das nossas crianças nas escolas para a vida da homossexualidade, para a troca de sexo indiscriminada, ou para a doutrinação das crianças como se as crianças nascessem assexuadas e depois de um tempo é que deveriam então escolher se querem ser masculinas ou femininas. Olhem bem a pauta dessas pessoas que estão defendendo essas aberrações, pessoas que defendem aberrações tremendas aí, muito claras, contra os princípios da palavra de Deus. Pesquise, não vote sem pesquisar, não deixe de olhar o que o partido apoia, porque às vezes o candidato até tem boa intenção, mas ele se filiou a um partido que não vai permitir que ele desenvolva uma plataforma positiva em relação aos princípios do reino de Deus, porque o próprio partido tem lá nos seus estatutos, no seu regimento, nos seus princípios, princípios claramente contrários à palavra de Deus. Então verifique, meu irmão, verifique, minha irmã. Nós queremos a utopia da nação cristã, aspiramos essa utopia nessa dimensão da vida, ainda que saibamos que ela não se estabelecerá plenamente, mas nós precisamos aspirá-la, nós precisamos pedir a Deus que venha o seu reino, e para que o reino de Deus venha, é preciso que a ética do reino se instale no nosso coração como cristãos, no coração da sociedade, no coração dos governantes, a despeito de serem eles o que forem, até mesmo ateus. Há ateus que têm uma ética muito melhor até do que pessoas que frequentam igrejas protestantes. Então olhe bem a ética, a proposta, a plataforma, os princípios dos candidatos e dos partidos nos quais você pretende votar, para que você contribua de forma prática e efetiva para essa utopia da nação cristã nessa dimensão da existência humana. E por último, queridos, nós, a despeito de vivermos nesse dualismo, ou nesse pseudo-dualismo, porque na verdade não há um dualismo entre o bem e o mal não tem capacidade de se contrapor ao bem para sempre. Deus está muito acima do mal e portanto não há um verdadeiro dualismo, mas ainda que pareça um dualismo nessa existência humana, nós temos a plena convicção de que será restaurada a utopia da nação cristã com a segunda vinda de Cristo. A letra B, ou a parte B do versículo 12 do Salmo diz: e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós somos o povo que Deus escolheu para a sua herança, por isso temos plena convicção, temos a certeza de que a nação cristã será restaurada com a segunda vinda de Cristo. Jesus restaurará a utopia da nação cristã, Jesus trará de volta o Éden, aquela convivência do Éden, em que o pecado não fazia parte da existência humana, em que o governo de Deus era absoluto sobre os corações, em que a harmonia entre os seres humanos e dos seres humanos com o Deus eterno era perfeita. Deus fará com que essa harmonia se reestabeleça. Isso não pode fazer com que nós cruzemos os braços e fiquemos tão somente esperando. Esperamos sim, e Deus, o apóstolo Paulo diz que é bendita a nossa esperança, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mas também precisamos trabalhar por isso, para a implantação do reino de Deus nessa existência. No livro de Apocalipse, capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus conosco, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Temos a plena convicção do restabelecimento da utopia da nação cristã na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo vier, Ele trará o reino de Deus completamente sobre os seres humanos. Eu tenho inclusive a convicção plena de que o céu será aqui mesmo nesse planeta. A nova Jerusalém descerá dos céus ataviada, adornada como noiva para o seu esposo, e virá para este planeta. Este planeta será transformado pelo fogo, conforme a segunda carta de Pedro, capítulo 3. O planeta será transformado pelo fogo, será purificado pelo fogo, e o céu descerá até nós, porque o céu é a presença benfazeja de Deus, e Jesus virá tabernacular conosco. Jesus virá morar conosco, não na sua condição de humilhação, quando veio na primeira vinda, para morrer como cordeiro mudo, sem defeito e sem mácula, perante os seus tosqueadores, indo até a cruz, indo até a morte, e morte de cruz. Mas Ele virá outra vez em glória, soberano, para governar a nação cristã, a nação cristocêntrica. Nós somos essa nação cristocêntrica. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual, o povo que Ele constituiu para si, ou conforme o salmista, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Somos nós esse povo, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, igreja militante dos nossos dias, e os nossos irmãos que já partiram para a glória, igreja triunfante, seremos reunidos com Cristo e tabernacularemos com Ele. Ele tabernaculará conosco. Tabernacular significa morar no mesmo tabernáculo. Jesus tabernaculará conosco. Jesus restaurará o Éden, e nós seremos de novo a nação cristã, seremos de novo a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Mas desde hoje, queridos, sejamos ativos participantes dessa utopia, lutemos para que essa utopia se realize, oremos ao Senhor clamando: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e hajamos como quem ora: venha o teu reino, como quem deseja: faça-se a tua vontade. Que nós sejamos os primeiros a pedir a Deus que a vontade dele se faça na terra através de nós e mesmo apesar de nós. Vote com consciência, escolha bem seu candidato, olhe os partidos, veja aqueles que defendem princípios que Deus deseja que sejam defendidos, e exclua da sua lista de candidatos aqueles que defendem princípios que são abomináveis, princípios que contrariam claramente a vontade de Deus. Nós temos candidatos evangélicos, bons candidatos evangélicos. Eu não vou dizer nomes aqui, mas os irmãos podem pesquisar e descobrirão que há irmãos em Cristo que têm plataformas baseadas nos princípios da palavra de Deus. Mas ainda que você não tenha necessariamente um candidato que seja protestante, um candidato que seja declaradamente cristão,
olhe entre os candidatos que aí estão, aqueles que defendam princípios bíblicos, ainda que não saibam que são princípios bíblicos, aqueles que defendam princípios cristãos, ainda que não sejam eles mesmos cristãos, aqueles que defendam princípios da ética do reino de Deus, ainda que não tenham consciência que estão governados pela ética do reino. Avalie bem, ore ao Senhor e haja de maneira proativa para termos governos que honrem a Deus e termos uma nação cujo Deus é o Senhor, e sermos nós esse povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém, queridos irmãos? Deus nos abençoe e nos conceda graça.